Olá família IBN, olá a todos. Meu nome é Márcio Martins, do IBN Coaching. Eu estou aqui hoje para falar um pouco para você sobre o controle da mente. Como controlar a nossa mente. E será que isso é possível? É possível sim. E na realidade existem algumas técnicas que possibilitam, facilitam esse contexto ou exatamente esse controle. E quais seriam essas técnicas ou quais são essas técnicas então? Na realidade, hoje em dia, a grande maioria das pessoas tem pensamentos. Esses pensamentos vêm de forma que essas pessoas, ou que as pessoas de forma geral, que não têm ainda este conhecimento, acabam permitindo que estas sensações sejam influenciadas por pensamentos que nem sempre são exatamente os pensamentos que gostaríamos de ter. Nem sempre temos pensamentos positivos, pensamentos felizes. Muitas vezes temos pensamentos negativos, pensamentos tristes. Então, como fazer exatamente para alterar esses pensamentos negativos e substituí-los por pensamentos positivos? Pois, afinal de contas, logo que esses pensamentos chegam em nossas mentes, meio que imediatamente, assim, né? A gente já está sentindo o que esse pensamento trouxe como comando. É uma realidade. Na grande maioria das vezes, nós permitimos que os sentimentos tomem conta de nós. É o que a grande maioria das pessoas faz. Porém, o que eu quero trazer para vocês aqui é um pouco dessa capacidade, essa capacidade de controlar a mente, de controlar o que a mente impulsiona, proporciona, aí dentro desse processo mental, aí dentro desse mundo maravilhoso que chamamos de mente, onde tem bilhões de neurônios produzindo sensações, emoções através de sinapses. Mas este entendimento que eu vou trazer hoje provavelmente vai ajudá-los a ter um pouquinho mais de controle da sua mente a partir de algumas informações que eu vou deixar aqui. É muito comum as pessoas me dizerem: Márcio, mas eu tenho uns pensamentos às vezes e eu não consigo deixar de pensar naquilo. Os pensamentos começam e logo em seguida controlam a minha mente. É verdade. Algumas formas que temos de controlar a mente são através do controle do processo mental, que há pouco tempo atrás se falava muito sobre o controle mental. Acontece a partir de um pensamento que gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera um resultado. Então o que se sabia antes era pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado. Ok, e faz muito sentido, é verdade. Entretanto, a programação neurolinguística veio, e o processo coaching também, com uma nova intenção. Hoje o IBN Coaching tem uma ferramenta que foi desenvolvida no próprio IBN Coaching, que chama-se Linguagem de Sucesso, onde nós trabalhamos muito fortemente a linguagem de sucesso, que eu até vou lançar um vídeo, provavelmente semana que vem vai estar no ar para vocês, a partir do dia 28, um pouquinho antes do dia 28 de maio, eu vou lançar um vídeo para vocês falando sobre a linguagem do sucesso, para vocês entenderem um pouco mais como pode se tornar mais fácil a partir dessa linguagem controlar a mente. E por que exatamente a partir da linguagem nós podemos controlar a nossa mente? Porque a partir da programação neurolinguística, ela trouxe a seguinte informação: pensamento. Pensamento ele é incontrolável enquanto pensamento mental. Por quê? Porque ele é conduzido por linhas de pensamentos. Ou seja, eu posso estar assistindo um vídeo, uma televisão, estar pensando coisas negativas em relação àquilo, eu posso ler um jornal e pensar coisas negativas sobre aquilo, eu posso assistir uma cena específica na rua ou em qualquer lugar e ter pensamentos em relação àquilo. Alguém pode me dizer algo, ou eu simplesmente me lembro de algo do meu passado e tenho algum tipo de pensamento
que talvez possa ser negativo e não exatamente como eu gostaria que ele fosse. Então esses pensamentos eles vêm na mente da gente e não tem um controle específico em relação à chegada dele. Agora, depois que eles chegam, nós temos a possibilidade de mudá-los. Uma das formas de fazer isso, e é uma prática, é um treinamento, porque o ser humano é treinado para ter um desgaste da sua mente, para acumular lixo mental. Ou seja, diariamente pensamos coisas negativas e guardamos esses pensamentos negativos em nossas mentes. Mas não produzimos a limpeza, a higiene mental. Ficamos acumulando esse lixo de pensamentos negativos, formados por pensamentos negativos, nas nossas mentes. E o que é mais interessante de tudo é que nós ainda potencializamos isso, né? A grande maioria das pessoas ainda faz exatamente isso. Chega em casa e diz assim, fulano, hoje meu dia foi assim, foi assado, conta tudo negativamente o que aconteceu. Hoje é dia 17 de maio, eu ministrei uma palestra hoje junto com o Demetrios César Rodrigues, coach aqui do IBN Coaching, e nessa palestra a gente falou sobre memorização. E lá eu vinha dizendo exatamente isso, assim, se você quer melhorar a sua capacidade de memória, uma das técnicas, uma técnica bem pequena, mas que tem uma utilidade muito legal, e nós usamos bastante até, conte para as pessoas o que você aprendeu. É uma forma que você tem de colocar em prática isso, adquirindo autoridade sobre esse conhecimento, né? Conte para você mesmo, imaginariamente. Então, todos os dias de noite, as pessoas chegam em casa e fazem isso, na realidade. Elas usam a nossa técnica de memorização, uma das técnicas, obviamente, essa ferramenta, como uma forma de memorizar mais ainda o que negativamente aconteceu. E ela não quer contar o que aconteceu de bom, ela não quer contar para as pessoas, nossa, hoje meu dia foi assim positivamente, foi assado positivamente. Não, ela quer contar o que aconteceu de negativo. Porque muito provavelmente ao longo da vida dela, ela aprendeu que quando ela fala coisas negativas, as pessoas dão mais atenção do que quando ela fala coisas positivas. Então, para ter a atenção das pessoas, ela continua ali falando as coisas negativas. Só que ela não se dá conta de que ela continua produzindo para ela mesma, essa pessoa, algo negativo na vida dela. Ela fortalece o negativo. E ela vai dormir pensando assim também, negativamente. Então, eu vou deixar para vocês essa dica de mudem os pensamentos através das palavras. Por exemplo, alguma dica de linguagem de sucesso, como eu disse anteriormente, eu vou deixar mais um vídeo aí para vocês falando sobre linguagem de sucesso, mas vou dar uma pequena dica aí, uma palavra específica. Dentro da linguagem de sucesso, nós temos o costume de substituí-lo. Ao invés de trazer a linguagem que compõe o negativo, nós mudamos essa linguagem para um novo entendimento mental. Obviamente eu vou explicar para vocês num outro vídeo, e nós temos um treinamento que explica melhor todo esse conjunto, mas só para hoje vocês conseguirem entender um pouco melhor nesse vídeo, como processar a linguagem de sucesso, como usar a linguagem de sucesso positivamente a seu favor nesse contexto de controle da mente. Você pode, ao invés de dizer a palavra difícil, dizer pouco fácil. Por quê? Porque quando você diz pouco fácil, a mente não consegue mensurar a quantidade, a não ser numérica. Ao mesmo tempo, a mente entende o objeto da frase, então nós dissemos pouco fácil, logo ela entende fácil. Pouco, mas é fácil, então fica fácil. O que é pouco fácil, substituído pelo que é difícil. Difícil na mente, a mente entende difícil, busca no passado, a mente inconsciente busca no passado. O que é difícil? O que quer dizer difícil? Tem uma comunicação interna acontecendo. Difícil quer dizer isso. Ela foi lá e buscou um difícil para ela, a mente inconsciente, que talvez seja impossível. Então logo ela disse, entendi o que é difícil, e agora isso que tu disse que é difícil virou impossível, eu não tenho condições de fazer. E eu me convenci ao dizer difícil que eu nunca serei capaz de fazer aquilo. Simplesmente assim.
Então, ao invés disso, eu mudo a minha linguagem. Então, veja bem, se eu tenho um pensamento negativo, não vou conseguir. Ao invés de eu dizer difícil, eu digo pouco fácil, eu já comecei uma inversão de linguagem dentro de um processo mental. Se eu digo pouco fácil, fica fácil. O sentimento que eu tenho para me comunicar com o meu inconsciente é de facilidade, ainda que pouca, mas facilidade. Então, logo é fácil. Depois, o que vem logo em seguida do sentimento? O comportamento. Que comportamento eu tenho? Um comportamento de facilidade. E depois, na sequência, eu tenho um resultado. Então veja bem, simplesmente mudando a linguagem, eu já comecei a trabalhar a mudança dos meus comportamentos, dos meus sentimentos, posteriormente comportamento e resultado. Então essa é uma pequena técnica, assim, é entender o processo mental e começar a mudar a linguagem. A segunda é o controle emocional. Como eu posso controlar a minha mente através das minhas emoções? 4 emoções: raiva, tristeza, medo, alegria. A partir do instante que eu entendo que a raiva pode ser minha aliada, que eu posso usar essa energia de raiva que é poderosíssima para conquistar o que eu quero. As pessoas às vezes dizem, não, mas eu não quero ter raiva, e aí ele fica frágil. Porque a raiva é uma energia que, quando nós não usamos ela a nosso favor, na realidade nós estamos anulando dentro de nós o guerreiro, nós estamos anulando dentro de nós o tigre, o persistente, o perseverante, porque a raiva tem essa função. A função da raiva é impulsionar as ações, como por exemplo ter coragem. Então muitas pessoas não usam a raiva porque entendem raiva como algo agressivo. Quando eu falo de raiva, eu falo de capacidade de fazer o que tem que ser feito, e muitas vezes inclusive de não aceitar, de persistir, perseverar. E isso você tem capacidade de fazer, assim como eu e todas as outras pessoas. Usar o medo, por isso o medo também é um protetor para nós. As pessoas que não têm respeito pelo medo podem morrer pela ausência dele. Porém, obviamente, o medo em excesso, ele anula, tranca, barra. Então o controle do medo também é importante, assim como obviamente a alegria, assim como obviamente a tristeza também. Então veja bem, você ser capaz de chegar em casa, encontrar sua família e dar um grande abraço, beijos e elogios e tratar a sua família como ela merece ser tratada, com carinho, com afeto, sem levar para sua casa o que acontece no seu trabalho ou no dia a dia. E não é exatamente que você não tenha que levar para sua casa, a não ser que essas pessoas da sua casa talvez possam lhe dar alguma sugestão, mas não reclamando, e sim de forma bem branda e clara pedindo a sugestão. Ou seja, controlar as emoções é entender onde eu posso usá-las a meu favor, equilibrar estas emoções. Então o controle das emoções também é importante, para que eu tenha um controle da minha mente e comece a limpar esse lixo mental que se acumula diariamente, e muitas vezes o qual é produzido pela própria pessoa. Então, também existem várias outras dicas, obviamente, eu quero deixar aqui com vocês hoje apenas algumas. No outro dia eu venho para falar sobre sono, a importância também do sono para o controle mental, onde é que exatamente ele atua, bem especificamente, o quesito alimentar, como a alimentação influencia no controle das nossas mentes e etc. Mas o que eu quero lhe pedir agora é que você, por alguns segundos, apenas pare e imagine-se você controlando a sua mente, você controlando as suas emoções, você com controle geral das suas emoções, você com controle geral da sua mente, você com controle geral do seu mundo, você chegando no seu trabalho e nada, absolutamente nada do que acontece ali, o comportamento alheio, os ambientes, nada disso lhe afeta. Você está pleno. Imagine-se agora, você chegando na sua casa, indo em direção à sua família, talvez seja seu cônjuge, talvez seja seu filho, seu pai, seu irmão, algum parente seu. Você indo em direção dessa pessoa ou dessas pessoas e tendo controle das suas emoções, dos seus sentimentos, sabendo que eles não têm absolutamente nada a ver com o que aconteceu com você. Então você, com esse controle, chegando na sua casa, oferta para essas pessoas o que há de melhor em você. Carinho, afeto, atenção,
elogio, abraços. Você tem o controle da sua vida. O meio em que você vive não lhe afeta mais, pois o seu eu, o que há dentro de você, controla tudo que você quiser controlar. Pois a partir do controle da sua mente, você tem o controle das suas emoções. A partir do controle das suas emoções, você tem o controle da sua mente. E a partir destes controles, você controla a sua vida, o seu mundo. E isso é possível. É possível que você faça isso. Você quer saber como exatamente? Vem para o IBN, vem para o IBN Coaching. Nós aqui queremos muito você. Eu deixei essas pequenas dicas para você aí, mas tem muito mais, obviamente. Eu vou deixar outros vídeos aqui falando para você como você pode ir melhorando e tendo uma melhora na sua vida. Nós temos alguns treinamentos presenciais que possibilitam esses acontecimentos. Então, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, eu vou pedir que você ali embaixo deixe um gostei para nós. Vou pedir também que você faça o seu comentário ali, dizendo: Márcio, fala para nós sobre assunto tal, vou trazer linguagem de sucesso, vou falar para vocês também ainda mapas e filtros que eu ainda não falei. Inscreva-se no nosso canal ali, inscreva-se no canal IBN Coaching, pois ao inscrever-se ali no canal, você vai estar recebendo sempre nossos vídeos, tudo que trouxermos de novo você vai ter acesso. Então inscreva-se e receba nossos vídeos, pois eu prometo para vocês, eu sempre vou deixar novidade aqui, muitas novidades. E vem para o IBN Coaching você também. Um grande abraço de coração com coração. Um grande abraço no seu coração, pois nós amamos muito você.